Fala, meus queridos, certo? Sou eu aqui, professor Paulo Sá, para mais uma aula com vocês. Nossa última aula, nosso último encontro sobre esse intensivão aí, sobre o que é sociologia, o surgimento da sociologia como ciência, contexto histórico, né, que tudo isso acontece, e os 4 autores que nós trabalhamos aqui, tá? Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, não necessariamente nessa ordem, mas vocês entenderam, tá? Então, nós vamos para esse último encontro para realizar algumas atividades, certo? Aqui para fixação, né? Para saber se ficou tudo ok, se todos vocês compreenderam tudo isso que eu vou estar trazendo para vocês, né? Tudo isso, na verdade, que eu já trouxe, e vou estar, né, trazendo novamente aqui algumas questões sobre os conceitos desses autores, né? Então, são 4 questões rapidinhas, tá? Nosso último encontro mesmo sobre esse conteúdo. E vamos ver se deu tudo certo, tá bom? Então, vamos lá dar início, né? Eu sei que é muita coisa, muitas explicações, né? Muitas atividades também, nem tantas eu prometo, mas vai dar certo. Vamos lá comigo então. Nossa primeira questão, certo, da UniOeste vai dizer o seguinte: a filosofia da história, o primeiro tema da filosofia de Auguste Comte, foi sistematizado pelo próprio Comte na célebre Lei dos Três Estados e tinha o objetivo de mostrar por que o pensamento positivista deve imperar entre os homens. Sobre a Lei dos Três Estados, formulada por Comte, é correto afirmar que... Primeira coisa, pessoal, vamos lembrar, né, a Lei dos Três Estados. Eu expliquei para vocês no nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula, o seguinte. O Comte, ele desenvolve, então, esse conceito, essa metodologia da Lei dos Três Estados, onde eu disse lá, pessoal, prestem bem atenção na ordem, porque essa ordem não pode ser alterada de acordo com o pensamento kantiano, tá? Então nós vamos ter, primeiro, né, o estado que ele vai chamar de teológico, certo? Que é aquele que tem uma visão sobrenatural sobre aspectos físicos. Nós vamos ter depois o estado metafísico, que é aquele que tem uma visão natural sobre um evento natural, só que não tem uma comprovação metódica sobre aquilo, metodológica. E por último, nós vamos ter o estado positivo, onde através de um método absoluto você vai lá e comprova a verdade. Bom, então essa ordem ela não pode ser alterada. Vamos para o nosso item A, então. Lembrando que o Comte, né, sempre vai estar ligado à imagem do positivismo. Não esqueçam disso. Então vamos lá. A primeira coisa que o Comte vai estar dizendo aqui, na verdade o item A vai estar dizendo para a gente é o seguinte: Auguste Comte demonstra com essa lei que todas as ciências e o espírito humano desenvolvem-se na seguinte ordem em 3 fases distintas ao longo da história. Viu por que eu disse que é importante lembrar da ordem, né? A positiva, a teológica e a metafísica. Acabamos de ver que essa ordem ela está totalmente alterada. A primeira, na verdade, seria a teológica, para depois metafísica e por último a positiva. Então vamos já ver que esse item A está errado. O item B: na Lei dos Três Estados, a argumentação desempenha um papel de primeiro plano no estado teológico. O estado teológico, na sua visão, corresponde a uma etapa posterior ao estado positivo. Bem, tá? Nós estamos vendo aqui que o estado teológico, na sua visão, corresponde a uma etapa posterior ao estado positivo, ou seja, viria depois, quando nós sabemos, né, que o estado teológico, na verdade, é o primeiro, tá? Então, item B é errado também. Item C: o estado teológico, segundo está formulado na Lei dos Três Estados, não tem o poder de tornar a sociedade mais coesa e nenhum papel na fundamentação da vida moral. Esse item geralmente é o que pega alguns alunos, tá, pessoal? Vamos lá. O estado teológico é aquele que é explicado através de uma ótica sobrenatural, tá? Então eu posso falar sobre religião, obviamente, qualquer um. A religião tem um poder de tornar a sociedade mais coesa, ou seja, né, mais unida de alguma forma? Tem, certo? Isso é uma realidade, isso é possível. E está falando aqui também que não tem nenhum papel na fundamentação da vida moral. A religião interfere na vida moral dos indivíduos? Óbvio que sim. Então o item C ele também está errado. Tá? O item D, ele está falando sobre o estado positivista, apresenta-se, né, na Lei dos Três Estados como um momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação, e na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis. Descrição bem clara, né, sobre o que é esse estado positivista. Então nós vamos marcar aqui o nosso item D como verdadeiro. E só para fechar, né, o item E está colocando que para Comte o estado metafísico não tem contato com o estado teológico, pois somente o estado metafísico procura soluções absolutas e universais para os problemas do homem, sendo que quem faz isso na verdade é o estado positivo. Resposta da nossa primeira questão, espero que vocês tenham compreendido e acertado aí comigo, é o item D, tá bom? Vamos para a nossa segunda questão então, da UFU. De acordo com Durkheim, para se garantir a objetividade do método científico sociológico, torna-se necessário que o pesquisador mantenha certa distância e neutralidade em relação aos fatos sociais, aos quais devem ser tratados como coisas, uma influência, certo, das ciências naturais sobre as ciências humanas. Considerando a frase acima, assinale a alternativa correta sobre fato social.
Item A. Corresponde a um conjunto de normas e valores que são criados diretamente pelos indivíduos para orientar a vida em sociedade. Ou seja, está dizendo que o indivíduo cria o fato social para que ele seja depois jogado para a sociedade. Quando eu expliquei para vocês que, na verdade, há um processo de exterioridade, tá? Vem de fora para dentro. Item A, vamos eliminar então. Item B. Corresponde a um conjunto de normas e valores criados exteriormente, isto é, fora das consciências individuais. Ou seja, o fato social ele é criado fora, ele é exterior e fora da consciência individual, porque na verdade ele gera uma consciência coletiva, como eu expliquei no nosso encontro sobre Emile Durkheim. Já temos a nossa resposta correta, então, que vai ser o item B, tá bom? Mas vamos dar uma olhada aqui nos outros rapidinho. Item C. É desprovido de caráter coercitivo, uma vez que existe fora das consciências individuais, sendo que a primeira característica que eu mostrei na aula sobre Durkheim, o fato social, é que, na verdade, tá, o fato social ele tem caráter de coerção, certo? Que pode ser direta ou indireta. Item D. É um fenômeno social difundido apenas nas sociedades cuja forma de solidariedade é orgânica, sendo que nós vimos que existem dois tipos de solidariedade, no caso a orgânica e a mecânica, tá bom? Resposta então da segunda questão, nós vamos ter o item B. Terceira questão. O sociólogo Max Weber desenvolveu um estudo sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. A esse respeito, tem-se o seguinte. Item A. A tentativa de constituir uma ciência da sociedade promoveria um processo de pesquisa multidisciplinar e não especializado, certo? O que já é muito estranho não ter se especializado, já que nós temos um processo de racionalização. E por isso Weber concebia a economia como determinante da cultura, sendo que não era Weber que falava sobre isso, mas Marx, e o capitalismo determinante do protestantismo. O item A, então, nós já vamos ter como errado. O item B vai estar dizendo o seguinte: o processo de racionalização era o fio condutor da análise do capitalismo ocidental por parte de Weber. Até aí tudo tranquilo. E por isso ele analisou o papel da ética protestante, que apontaria um primeiro momento de racionalização na esfera religiosa. Ou seja, dentro da sociedade moderna capitalista, nós temos um processo de racionalização, uso da razão e desmistificação do mundo, que isso vai acabar chegando até as religiões, principalmente através, do movimento protestante, que vai ter uma ligação muito próxima do capitalismo. Para quem não sabe o motivo, por exemplo, o calvinismo, ele vai colocar que a ascensão, a evolução espiritual, ela vai estar ligada diretamente à sua ligação material, tá bom? Então isso exemplifica um momento de racionalização na esfera religiosa. Já temos um item correto mais uma vez, o item B. Mas vamos dar uma olhada nos outros, o item C. Weber considerava que as ideias dominantes eram as ideias da classe dominante, que na modernidade era a classe capitalista, e por isso a ética protestante, desenvolvida pelos comerciantes, gerou o espírito do capitalismo. É um item que vai estar muito mais próximo a algumas ideias do Karl Marx, mas que ainda assim não se encaixa em nenhum dos dois autores, tá? Errado. Item D. A concepção weberiana surgiu a partir de uma síntese da filosofia kantiana e marxista. Eu expliquei lá, sobre Weber para tomar cuidado sobre essas comparações entre os dois autores. E por isso ele focalizava o processo de formação do capitalismo ao lado do desenvolvimento do protestantismo e do apriorismo. Vamos ter o item D errado também, baseado na aula lá sobre Weber, tá? Então tenha muita atenção com essas comparações. Nossa quarta e última questão, uma questão do Enem, que vai dizer o seguinte: na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Karl Marx, prefácio à crítica da economia política, contido em Marx e Engels, certo? Então, para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que, item A, o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Expliquei para vocês, pessoal, que na verdade a mais-valia é a exploração, certo, feita do burguês sobre o proletariado. Então não tem como o proletariado ser contemplado nesse processo. Item B. O trabalho se constituía como fundamento real da produção material. Para os marxistas, tá, pessoal? O trabalho é a forma de inserção do mundo, no qual o ser humano se insere no mundo, Então eles tem alguns que vão inclusive dizer que o trabalho é o que funda o ser social, o que nos diferencia
de outros animais. Nós temos essa capacidade de intervir na realidade de acordo com as nossas intenções, fazendo ali, né, uma produção material. Item B é um item muito claro, sabe, sobre o pensamento marxista. Mas vamos dar continuidade só para ver o que é que os outros vão trazer. Item C, a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano, quando mesmo com o progresso humano, certo, nós ainda temos um processo de exploração. D, a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Tá? Nós não temos também nenhum sinal de que com o desenvolvimento econômico nós temos uma sociedade mais autônoma. E o item E, a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Consciência de classe é você tomar por si conta a ação, a prática da consciência de qual classe você faz, por que você faz parte daquilo, processo de exploração que acontece na sociedade capitalista e você tentar revolucionar, mudar esse processo, o que não é um papel exercido pela burguesia, mas sim pelo proletariado. A resposta correta é item B e o nosso gabarito é D, B, 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 tá? Então, para quem viu os 3 Bs e ficou, meu Deus, né, eu acho que eu errei alguma coisa, 3 letras seguidas ali na sequência de gabarito. Tem nada a ver, tá, gente? Confiem em vocês, confiem nas aulas que vocês assistiram, em todo o conteúdo que foi aqui ministrado. Não se esqueçam de montar um plano de estudos para dentro desse processo, dessa nova modificação que é, né, estar em quarentena. Algumas escolas vão estar entrando de férias, tá, nesse processo, mas são férias bem diferentes do que nós estamos acostumados. Mas isso não significa que você não possa se organizar, continuar estudando, vendo as videoaulas, respondendo exercícios e entrar em contato com os professores de vocês para tirar qualquer dúvida que apareça. Como eu sempre digo, @PauloCFSA, qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Se cuidem, não saiam de casa, amarrem os velhos aí em plástico bolha, não deixem eles saírem, e nós nos vemos nas próximas aulas também de sociologia, certo? Mas também de filosofia, história, ciências humanas de maneira geral. E é isso. Até a próxima, pessoal.